Olá pessoal, eu me chamo Dário Rocha, sou aluno do curso de Recursos Computacionais no Ensino de Matemática e estamos criando um curso sobre limites para o Moodle. A minha parte, que é limites, está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico trata de um histórico sobre limites e a definição de limites. O segundo tópico vai tratar de propriedades, limites laterais e continuidade. O terceiro tópico vai tratar de limites infinito e no infinito e limite trigonométrico. E o último tópico vai tratar de limite exponencial e vamos ver algumas aplicações de limite. Bom, então como eu disse, esse é o primeiro tópico, que é o tópico de histórico e definição de limites. Darinho, não está acontecendo. Ah, porque tá aqui, né? Tá, então vou ter que parar de novo, né? Não precisa parar, porque dá pra cortar e começar do onde sou. Então vamos voltar aqui. Tá. Fazer um silêncio, né? Silêncio inocente. Olá, eu me chamo Dário Souza Rocha, sou aluno do curso de Recursos Computacionais no Ensino de Matemática e estamos fazendo um curso para o Moodle. O meu tema é limite, que está dividido em 4 tópicos. O primeiro é um histórico e a definição de limite. O segundo é propriedade dos limites, limites laterais e continuidade. O terceiro tópico vai tratar de limites infinitos no infinito e limites trigonométricos. E o último tópico vai tratar de limites exponenciais e algumas aplicações de limites. Então vamos dar início. Então vamos à primeira parte de histórico e definição de limites. Bom, o cálculo diferencial integral também é chamado de cálculo infinitesimal ou apenas cálculo. Ele foi criado como ferramenta auxiliar para ser usado nas várias disciplinas de ciências exatas, né? Mas não só disso, né? Vimos que há aplicações em economia, em administração, também tem aplicações em biologia, certo? Os desenvolvedores do cálculo foram Isaac Newton e Gottfried Leibniz, né? Eles estudaram o cálculo independentemente, e os dois eram associados à Real Academia de Ciências Britânica, né? Que julgou o pedido de Leibniz de quem era o criador do cálculo. E a Real Academia deu como criador Isaac Newton e Gottfried apenas um desenvolvedor. Tá certo? Né? E isso deixou Leibniz muito, muito triste. Né? Mas a história deu o crédito a Leibniz, porque apesar da Real Academia ter dado o direito de criação do cálculo a Isaac Newton, é o cálculo de Leibniz que a gente usa, é a forma com que Leibniz desenvolveu que a gente usa até hoje. O cálculo auxilia em várias disciplinas, como nós já dissemos, né? Como química, física, física moderna, física clássica, economia, biologia, etc. Né? O estudante de cálculo deve ter um conhecimento em certas áreas bases, né? Para começar o estudo do cálculo. Ele tem que saber um pouco de funções, geometria e trigonometria. Essas são as 3 bases para o estudo do cálculo. Vejamos a seguir. Né? Para podermos adentrar assuntos pertinentes ao cálculo, faz-se primeiramente a necessidade de se estudar os limites. Os limites são usados no cálculo diferencial integral e em outros ramos da análise matemática para definir derivadas, continuidade e integrais. Né? O estudo dos limites é fundamental para o entendimento das ideias de derivadas integrais, como nós veremos. Tá certo? Agora, olha só. Essa ideia de limite já vinha lá dos gregos. Porque os gregos precisavam calcular áreas, por exemplo, de algumas figuras com forma diferente das comuns
né? Onde os lados não eram segmentos de retas, né? Onde os lados eram curvas, né? Partes do círculo, tá certo? Então os gregos desenvolveram um método chamado método de exaustão, no qual, por exemplo, numa circunferência, ele inscrevia um certo polígono, né? Regular. Aí aumentava a quantidade de lados, né? Como nós veremos agora a seguir, olha só. Como nós veremos a seguir, observe, né? A gente pode pegar um quadrado e inscrevê-lo dentro de uma circunferência. É claro que a área do quadrado não vai dar da circunferência, mas vai dar um valor aproximado. Se aumentarmos a quantidade de lados da figura, né? Por exemplo, com o octógono, né? Nós já melhoramos a aproximação. Tá certo? E nós podemos fazer isso indefinidamente. Quando fazemos isso indefinidamente, estamos dizendo que estamos calculando o limite quando o número de lados cresce absurdamente, né? Então, onde isso vai parar? Onde é o limite disto? O limite disso só pode ser exatamente a área da circunferência. Tá certo? Então, isso aí é a primeira ideia de como se utiliza o limite, né? Eu quero lhe mostrar aqui uma outra coisa que eu passei, mas que veja que apesar de estudar, de ter sido desenvolvido por Isaac Newton e Leibniz, não havia um refinamento, não um refinamento, mas uma análise concreta de como as coisas aconteciam em cálculo. E isso foi feito pelo senhor Cauchy, um matemático francês. Ele formalizou o cálculo para que ele tivesse cunho científico e sentido matemático realmente, e não fosse feito apenas, digamos, pela intuitividade, que é como mostraremos o limite agora. Tá ok? Vamos seguir. Vamos seguir. Né? Aqui, como eu lhe disse, aqui é o método da exaustão, né? Tá ok? Bom, então vamos lá. A palavra limite é muito usada no nosso cotidiano, tá certo? E aqui tem um exemplo de como a gente usa a palavra. Por exemplo, quando você enche um balão, né? O limite de ar que o balão vai absorver é o limite de elasticidade da borracha. Se você passa desse limite, o balão estoura, né? Por exemplo, no lançamento de um foguete, os cientistas devem conhecer o limite mínimo de combustível para que a aeronave entre em órbita, né? Por quê? Eu vou colocar bastante combustível e não haverá problema. O problema é que isso aumenta o peso da nave e vai consumir mais combustível. Então, eu tenho que colocar o limite mínimo, tá certo? Para que a nave fique o mais leve possível, tá certo? Ainda seguindo aqui, olha só. Mais exemplos, né? Mais exemplos, olha só. Com o avanço da tecnologia, por exemplo, as calculadoras, né, é um exemplo em economia, digamos. As calculadoras ficam menores e mais precisas, né? Suponha que a gente tenha essa função aqui, ó, esta função que nos dá, tá certo? O preço da calculadora após X meses de onde ela foi fabricada. Aí, por exemplo, né, olha o primeiro exercício aqui. Qual será o preço após 5 meses, tá certo? Qual será o preço após 5 meses? O que eu faço? Eu pego 5, né, este 5 aqui, e substituo aqui na fórmula que dá o preço, ó, tá certo? Onde tem o X, eu coloco 5. O que eu vou ter? 5 mais 1, 6, 30 dividido por 6 dá 5, então o preço será 45 unidades monetárias, né? Aí próxima pergunta. De quanto cairá o preço durante o 5º mês? Aí você olha, você primeiro calcula o preço até o 4º mês, o preço até o 5º mês e vê a diferença, né? Quando você fizer isso que nós dissemos no exercício anterior, aí você vai ter 45 menos 46 e o preço vai ter caído 1 unidade monetária. Perfeito? Agora, olha aqui o outro exercício. Após quantos meses o preço será 43? Aí o que você faz? Aí, no lugar do P de X, você coloca 43. Né? Aí você resolve uma equação do primeiro grau e você vai obter que o X necessário é 9, ou seja, após 9 meses o preço será 43. Né? Agora vem a aplicação de limite. Mas o que acontecerá se
a quantidade de meses aumentar indefinidamente, né? Como você expressa isso? Com esse símbolo que é chamado de infinito, ou seja, quando x crescer absurdamente, ou seja, quando x for para infinito, né? Qual será o preço? Ora, se o x vai crescer muito, então esse resultado, olha só, esse resultado aqui, ó, já que o x vai crescer, vai se aproximar de zero, tá certo? Vamos ver como é que isso ocorre logo, logo. Como isso aqui vai se aproximar de zero, então o preço será 40. Então, o preço final, após a maior quantidade de meses possível, vai ser 40 unidades, né? Então, esse último exercício aqui, ó, dá a ideia do uso de limite. Tá ok? Vamos seguir. Vamos seguir. Né? O outro exercício. O outro exercício, olha só. Vamos tomar a função de R em R definida por x menos 2. Nós vamos determinar o que ocorre quando a função, ou seja, com as imagens de x, quando esse x se aproximar de 2. Perfeito? Vamos seguir esses quadros que nós apresentaremos, né? Então, vamos primeiramente pegar valores de x, né? Observar a imagem de valores de x próximos de 2, mas valores menores. Por exemplo, quando nós usarmos o 1, aí você vai substituir o 1 aqui na função, ó, aí você vai ter 1 menos 2 vai dar menos 1, então a imagem é menos 1. Vamos usar 1,99. Aí você vai substituir aqui, ó, 1,99, aí você vai ter 1,99 menos 2, e isso vai dar menos 0,01. Aí, conforme você aproxima esses valores de 2, olha só como está aqui, 1,999, 1,999, 1,999, as imagens vão ficando cada vez mais próximas de que valor? Vão ficando cada vez mais próxima do zero. Tá certo? Então, o limite de quando você se aproxima de 2 é zero, que na verdade, nesse caso, é a própria imagem do 2, como você pode observar aqui, ó, né? Se você colocar 2 menos 2 é zero. Então, quanto mais se aproxima de 2, mais se aproxima pelo lado dos valores menores. Da mesma forma, vamos fazer o mesmo procedimento, só que para valores maiores que 2, mas se aproximando de 2. Então, vamos pegar o 3 primeiro. Quando você colocar o 3 no lugar do x, 3 menos 2 é 1. A imagem é 1. 2,01. 2 menos 2,1, a imagem é 0,01. E quanto mais próximo de 2, através de valores maiores que 2, você aproximar, né, o x do 2, as imagens, de novo, vão ficar cada vez mais próximas do zero. E esses dois limites, olhando com valores menores e com valores maiores, nós chamamos de limites laterais. O de valores menores, que o 2 nesse caso, é chamado de limite lateral esquerda. E o de valores menores é limite lateral à direita. Perfeito? Vamos seguir. Vamos seguir. Aí qual é a conclusão? A conclusão que você vai ter é a seguinte. Os valores da função aproximam-se de zero à medida que o x se aproxima de 2, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Se você observar isso no gráfico, ó, se você pegar um valor aqui ó, menor que 2, ó, a imagem dele tá aqui, né? Aí conforme você vai aproximando aqui ó, do 2, a imagem vai ficando cada vez mais próxima do zero. E quanto mais perto de 2, mais perto de zero. Isso pelo lado esquerdo, os valores menores. Mas ocorre coisa similar quando você faz pelo lado direito. Ó. A imagem é essa. Ó. Você pega aqui, ó, aí a imagem é essa. Olha só. Você nota que apesar das imagens estarem acima de zero, mas conforme você se aproxima de 2, né? Conforme você pai do x se aproximar de 2, mais próximo de zero vai estar. Tá certo? A conclusão final, que o limite quando o x tende a 2 é justamente o número zero, né? Tá certo? Essa é a conclusão final. Ó. O limite à direita de 2 e à esquerda é zero. Conclusão, o limite quando o x tende a 2 é igual a zero. É por esse caminho que nós vamos tomar o limite. Tá certo? E nós vamos dizer daqui a pouco que o limite só existe quando o limite lateral à direita e à esquerda, pelos valores menores e pelos valores maiores, é o mesmo. Né? Aí esse é o limite quando o x se aproxima do valor. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo? Olha só. Veja bem.
Tomemos a função fx igual a x ao quadrado menos 9 e x menos 3. Suponha que estejamos interessados em saber para qual valor se aproxima f de x quando x se aproxima de 3. Neste caso, note que no domínio o x não pode ser 3. Por quê? Porque se você coloca 3 aqui, 3 menos 3 é 0. Mas a gente pode saber o que acontece para valores menores e maiores que 3. E daí, saber qual é o limite quando x tende a 3. Vamos lá? Então, temos aqui a função. O que vamos fazer? Vamos pegar valores de x próximos de 3, mais valores menores que 3. Né? Olha o quadro. Peguei 2,5. Quando eu substituir 2,5 aqui e aqui e fizer as continhas, vou encontrar 5,5. Então, quando eu pegar valores se aproximando de 3, o que acontece com as imagens quando eu substituo na função? Os valores vão se aproximando de quem? Vão se aproximando de 6. Então, quando você aproxima o x a 3 pelo lado dos menores, ou seja, pela esquerda, a imagem se aproxima do número 6. Perfeito? E se você observar, neste caso, pelo menos, isso vai acontecer também quando você aproxima por valores maiores que o 3. Né? Olha aqui, olha novamente a tabela. Você pega 3,4, maior que 3, e substitui. Você faz a continha e encontra 3,4. E conforme você vai aproximando de 3, pelo lado dos maiores, você novamente observa que se aproxima de 6 as imagens. Não é? As imagens se aproximam de 6. Aí, qual é a sua conclusão? Novamente, a conclusão é similar. Perfeito? A conclusão é similar. Né? Quando o x se aproxima de 3, tanto pela esquerda quanto pela direita, as imagens são 6. Qual é a conclusão final? Que neste caso, né, esses chamados limites laterais, né, nos darão o seguinte. Nos darão que o limite existe, perfeito? E que ele é exatamente 6. Tá certo? Né? Bom, intuitivamente, o que nós escrevemos? Que o limite de uma função quando x tende a um certo valor é L, se somente se o limite à direita e à esquerda deste valor também é L. Tá certo? Isso é a noção intuitiva. Daqui a pouco a gente vai ver a definição formal. Tá ok? Vamos seguir. Vamos ver mais um exemplo. Né? Por exemplo, nesse aqui, vamos analisar a função f de r em r definida por y igual a f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Para x tendendo a 1. Note que, novamente, que neste domínio, olha só, o domínio é todos os reais exceto 1. Tá ok? Então, vamos fazer a análise. Olha só. Olhando aqui. Aqui no 1, como a gente pode ver aqui, né? O 1 não tem imagem, porque ele não está no domínio. Mas o que acontece quando você pega valores próximos de 1 pela esquerda? As imagens se aproximam de 2. E a mesma coisa ocorre pela direita, né? Com valores maiores aqui, com valores maiores aqui, com valores maiores. De novo, as imagens se aproximam de 2. Né? Observe aqui no gráfico. Né? Quando você pega valores próximos de 1, as imagens vão cada vez mais se aproximando de 2. Mas o 1 não tem imagem. Olha aqui a bolinha aberta. Né? E para valores maiores, a mesma coisa. Olha aqui. Tenho a imagem do 2. Aí conforme eu vou se aproximando do 1, as imagens vão se aproximando de 2. Né? As imagens vão se aproximando de 2. Apesar de no 1 a imagem não ser o 2. Perfeito? Aí qual é a nossa conclusão? Que o limite à direita e à esquerda é 2 e, portanto, o limite, quando x tende a 1 desta função, que nós estamos falando, é o número 2. Né? Vamos seguir. Seguindo aqui, temos ainda mais um exemplo, olha só. Tá certo? Olha esse gráfico aqui desta função. Temos essa função que é definida de menos 6 a 9, como você pode perceber, né? De menos 6 a 9, tá certo? E ela tem esse gráfico. O exercício pede a imagem do 2, o limite quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda, né? Qual é o limite de 2, se existir, e qual a imagem do menos 2 e 7. Vamos ver logo este aqui
e este aqui, que é o cálculo direto, né? Ó, só análise aqui do gráfico. Se você observar, ó, a imagem do 2, ó, tá aqui o 2, a imagem dele é 3. Então você vai dizer, ó, que a imagem do 2 é 3. Tá certo? Qual é a imagem do menos 2? O menos 2 está aqui, ó, é onde o gráfico toca o eixo X. Então a imagem é 0. Perfeito? E qual a imagem do 7? De novo, é um outro local onde a função, o gráfico da função toca o eixo X. Então, novamente, é 0. Neste caso aqui, nesses dois casos, a gente já conhece e sabe que isso aqui são zeros da função. Menos 2 e 7 são zeros da função, ou raízes da função. Né? Vamos seguir para você ver que realmente é tudo isso. Né? É tudo isso que nós estamos dizendo. Está aí o gráfico da função, tá certo? Vamos lá. Ó. A imagem do 2, como nós já vimos, é 3. Tá certo? Agora, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Ó. Tá aqui, ó. Pela esquerda é aqui, né? Olha aí, ó. Vai se aproximando de quem? Olha aí, observe. Vai se aproximando de quem? Vai se aproximando de 2, né? Ó. Olha aí, a imagem, né? Então o limite é 2. Vamos ver o outro, pela direita, né? Aí quando você pegar aqui pela direita, ó, qual é a imagem aqui, ó? Esta. Aí a próxima imagem, ó, é um número mais próximo de 5, né? Ó. E assim por diante, ó. Eu vou seguindo e vou encontrando números que as imagens estão cada vez mais próximas de 5 pela direita. Então, ó, pela direita, o limite é 5. Tá certo? Qual é a conclusão? A conclusão é que então o limite não existe. Por que não existe o limite? Porque o limite à direita e o limite à esquerda, né? Aqui faltou o menos, né? Ó. O limite à esquerda é justamente não existe, porque esses limites são diferentes, né? Então, seguindo aqui com o que nós calculamos, olha, o limite, a imagem do menos 2 é 0, que já sabíamos, e a imagem do 7 é 0. E esses dois aí, ó, são chamados de raízes da função. Tá ok? Vamos seguir. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula sobre a primeira parte de limite. Tá ok? Então, daqui a pouco, vamos fazer a segunda parte.